Senhores, parece que não tá. Ah, vamos desligar então, porque eu liguei porque estava muito abafado. O Jair, você desliga? Desligou, né? O Jair, tá ligado? Senhoras e senhores vereadores e demais cidadãos aqui presentes, boa noite. Cumprimentamos também a todos que nos acompanham ao vivo via internet pelo site da Câmara Municipal. Invocando a proteção de Deus, inspirados nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, e havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a 26ª sessão ordinária de 2016. Neste dia 9 de agosto de 2016, determinando os vereadores e vereadoras e convidando os demais presentes que, se puderem, se mantenham em pé para fazermos uma reflexão divina. Farei a leitura em Isaías, capítulo 40, a partir do verso 27. Jacó, por que você anda falando, e você, Israel, por que anda dizendo, o Senhor ignora, desconhece o meu caminho, e o meu Deus ignora a minha causa? Pois você não sabe, acaso não ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, foi Ele quem criou os confins do mundo. Ele não se cansa nem se fatiga, e a sua inteligência é insondável. Ele dá ânimo ao cansado e recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se fatigam e cansam, e os moços também tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águias, correm e não se fatigam, podem andar que não se cansam. Está aberto o pequeno expediente. Obedecendo aos preceitos regimentais, antes de tudo, eu quero convidar o vereador Valdecir para que ocupe a mesa. Pela ordem. A presidente poderia estar chamando outro vereador. Eu não gostaria de fazer parte da mesa diretora. Então, eu convido o vereador Pardinho para que faça parte dessa mesa. Agradeço ao vereador Pardinho. Obedecendo aos preceitos regimentais, solicito que faça a leitura da pauta 27. Boa noite. Boa noite aos vereadores e vereadoras aqui presentes, as pessoas que se fazem aqui presente também e quem nos acompanha pelo site. Histórico da sessão. Emendário da pauta de número 018/16 e de 26ª sessão ordinária da 26ª reunião anual. 4º ano legislativo, 15ª legislatura. Do dia 9 de agosto de 2016. Primeira parte, pequeno expediente. Expedientes recebidos. Ofício GP 338 do Executivo Municipal. Convido os senhores vereadores para participar de audiência pública da LDO 2017, revisão do PPA 2017 e LOA 2017, a realizar-se no dia 18 de agosto de 2016, às 14 horas. Expedientes enviados. Ofício SACM 063/2016, de 4/8/2016, da Presidente da Câmara ao Executivo Municipal. Encaminha projetos de lei aprovados na 25ª sessão ordinária.
Ofício CACM 064/2016, de 4 de agosto de 2016, da Presidente da Câmara Municipal ao Executivo Municipal. Encaminha proposições dos vereadores aprovados na 25ª Sessão Ordinária. Do Legislativo Municipal. Indicação 012/2016, autoria Elza Maria Sena de Almeida. Indica ao Executivo Municipal, reitera o requerimento de número 023 de 2013, justificativa, sugerindo a adoção de medidas visando tornar o município como uma cidade digital, internet gratuita nas residências. Indicação 013/2016, autoria Elza Maria Sena de Almeida. Indica ao Executivo Municipal. Requer que seja estudada a possibilidade de instalar aquecedores solares nas próximas casas populares que forem construídas no município. Justificativo. Tal pedido se justifica pela busca na economia de energia elétrica e consequente preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente. Além deste benefício, ainda existe o benefício direto às famílias que terão uma dedução significativa nas contas de energia elétrica mensalmente. Indicação 014/2016, autoria Nete Andrade Frederico. Indica ao Executivo Municipal. Requer seja estudada a possibilidade de seleção de alunos para a concessão de bolsa de estudos aos estudantes do município de Sertanejo. Justificativo. Trata-se de um pedido que já é realidade em alguns municípios do mesmo porte do município de Sertanejo. O município, por meio da Secretaria de Educação, elabora edital com critérios de seleção de estudantes que poderão ser contemplados com a concessão por parte do município de bolsa de estudos para cursar ensino superior em cidades vizinhas. Tal pedido visa estimular a comunidade local a buscar qualificação de nível superior com a concessão de incentivos, conforme cópia da lei em anexo a título exemplificativo. Projeto de Lei do Legislativo 06/2016, autoria CFO, dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores e presidente da Câmara Municipal para o período de 2017 a 2020 e da outras providências. Do Executivo Municipal nada constou. Matérias em trâmites e procedimentos, aguardando parecer nas comissões, aguardando inclusão em ordem do dia, nada constou. Em tramitação, requerimento 052/2016, autoria Ismael Serafim Tavares, Valdecir Carlos Martins e Anete Andrade Frederico e José Carlos Pardinho. Requer a presidência da Câmara abertura de comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos determinados descritos no anexo 1 e pelo prazo de 90 dias. Projeto de Decreto Legislativo 01/2016, autoria da CCJ, dispõe sobre o julgamento das contas municipais do exercício financeiro de 2011 e da outras providências. Sob pedido de vista, adição em discussão e votação, retirada pelo autor ou líder executivo, arquivada por inadmissibilidade, indeferido, rejeitado. Nada constou. Ata da sessão anterior. Ata da 25ª Sessão Ordinária de 2016. Atestados, atos oficiais, audiência pública e certidões, nada constou. Sessão de dependência. Ofício GP 338, Executivo Municipal, solicita a sessão das dependências da Câmara para a realização de audiência pública da LDO 2017, revisão do PPA 2017 e LOA 2017, que é a Lei Orçamentária Anual, a realizar-se no dia 19 de agosto de 2016, às 14 horas. Contratos, despacho do presidente, editais, licitações, parecer do Tribunal de Contas, pareceres outros e recursos, nada constou. Segunda parte, ordem do dia, despacho do presidente. Terceira parte, grandes expedientes. E quarta parte, explicações pessoais.
Informo aos vereadores e os demais cidadãos que as matérias lidas nesse expediente estarão na Secretaria da Casa para que todos possam tomar conhecimento, se assim quiser. Em votação, a ata da 25ª Sessão Ordinária de 2016. Questão de ordem. Sim. Eu queria informação nessa mesa sobre o número da sessão de hoje e o número da reunião anual. Porque na sessão passada está a 25ª e 26ª. Nessa pauta de hoje está a 25ª e 26ª. Sim, na verdade. Na minha está 26ª sessão. Está corrigido. 26ª. Sessão passada foi 26ª. Eu vou 25ª sessão ordinária da 26ª reunião anual, em 2 de agosto. É o que está da sessão passada. Vou chamar o Jair. E aqui está a 25ª e 26ª, com data de 2 de agosto de hoje. Sim. 25ª semana, a sessão passada, essa é a 26ª. E hoje na sessão. Houve um erro hoje é dia 9, né? Houve erro um erro de digitação. dia. Mas eu vou pedir para o Jair fazer, né, nosso secretário, fazer essa correção. Só isso? Não, eu queria que constasse em ata, porque senão pode ter, no futuro pode dar problemas. É só isso. Ok. Com relação à ata da 25ª, né, está aprovada e nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente. Está aberta a ordem do dia. Neste momento, encerram-se as inscrições para uso da palavra no grande expediente, explicações pessoais. Cumprindo o que determina o artigo 132, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, solicito a verificação de quórum. Anete Andrade Frederico. Presente. Elza Maria. Presente. Ismael Serafim. Presente. José Aparecido de Paula. Presente. José Carlos Pardinho. Presente. Maria Lúcia. Presente. Silvana Pirolo Germanos. Valdecir Carlos Martins. Presente. Valmir Martinez. Presente. Havendo o número legal de vereadores, iniciamos as deliberações. Despacho do presidente. A indicação 12, autoria Elza Maria Sena de Almeida. Reitera, na verdade, eu vou pedir para estar reiterando, peço uma correção, em relação à indicação 2 e não 23 de 2013, mas 2 de 2009, sugerindo a adoção de medidas visando tornar o município como uma cidade digital e internet gratuita nas residências, deferida à indicação 12. A indicação 13 é também de autoria de Elza Maria Sena de Almeida, indica o Executivo Municipal, requer seja estudada a possibilidade de instalar aquecedores solares nas próximas casas populares que forem construídas no município. Deferida também essa indicação. A indicação 14, autoria Anete Andrade Frederico, requer que seja estudada a possibilidade de seleção de alunos para a concessão de bolsa de estudos aos estudantes do município sertaneja. Também deferida a indicação. Pela ordem, senhora presidente. Sim. Em relação a essa indicação, eu gostaria que fosse feito um acréscimo e constado em ata, que não apenas para curso superior, mas também para cursos técnicos, integrados ou não ao ensino médio. Por favor, a senhora repete, não apenas em curso técnico? Não, que fosse acrescido, cursos técnicos integrados ou não ao ensino médio. É uma complementação, porque aqui só constou o ensino superior. Ok. Obrigada. Discussão e votação única, nada constou. Discussão primeira, segunda e terceira também nada constou. Nada mais havendo, está encerrada a ordem do dia. Está aberto o grande expediente. Inscrito
o vereador Valdecir para fazer uso da palavra, da tribuna, que eu convido para que ele faça. Boa noite a todos, amigos e amigas aqui presentes, os amigos e amigas que nos acompanham pelo site da Câmara. Bom, o que me traz à tribuna hoje é que teve um comentário essa semana que passou. Sabemos que está chegando a época da eleição e comentários vão sair muitos. Saiu um comentário no distrito Paranagi que o asfalto lá ia parar porque alguns vereadores dessa casa e até mesmo o pré-candidato a prefeito, o senhor James, estava correndo atrás para parar isso. Gente, eu acho que o povo está cansado desse tipo de conversa. Qual vereador, chegando a uma campanha, que são pré-candidatos, mesmo que não fosse campanha, mesmo que estivesse começando o mandato agora, qual vereador que vai contra a fazer um asfalto, a um recap? Até quando essas picuinhas políticas vai existir no município sertaneja? Então, a gente vê e ouve esse tipo de coisa, a gente fica até mesmo admirado e triste ao mesmo tempo, porque admirado que como é que as pessoas conseguem inventar esse tipo de coisa. E triste porque não é isso que o povo quer ouvir, não é isso que o povo merece ouvir, né? Eu acho que a nossa classe política, ela é tão desconsiderada, ela é tão mal vista pela população por esse tipo de atitude de alguns políticos que quer fazer algo para denegrir a imagem de um outro companheiro, porque eu paro para pensar aqui, qual que é o foco dos políticos? O foco dos políticos, no meu modo de pensar, tem que ser o bem-estar da população. Todo mundo que coloca o nome à disposição, que é um pré-candidato, que quer sair candidato, eu acho que o intuito dele é a população, é o povo. Enquanto sertaneja tiver essa picuinha, essa briga política, quem sempre vai sair perdendo? Quem nunca poderia perder é a população. Eu acho que está na hora de nós, políticos, nós, porque eu também sou, colocar na cabeça que o intuito nosso, políticos, porque nós somos vereadores aqui, é a população do município, sertaneja, Paranagi, fazendas. Hoje vi uma menina falando que estava magoada com uma vereadora, porque a vereadora proibiu carona. Gente, eu expliquei para essa menina, para essa moça, qual vereador ou vereadora que vai ser contra ajudar a população? Me apresente esse vereador, se ele é contra a população. Principalmente, gente, vereador não é contra os 4 anos. Agora, você acha que esse vereador ou essa vereadora ia ser contra agora? Chegando as campanhas aí? Se foi parado de dar carona, a culpa não é do vereador, não é da vereadora. Se o executivo deu carona aos 3 anos e meio e parou agora, é um problema exclusivo do executivo. Sabemos que a lei não permite, mas a lei não permite não é de hoje. A lei não permite desde lá de trás. Só que o executivo, ele vinha dando carona. Então, eu estou usando essa tribuna aqui,
É mais um desabafo de um vereador que escuta tanta coisa aí, tanta mal informação que chega à população. Eu acho que chegou a hora de Sertaneja, nosso município, os políticos, pensarem um pouco diferente. Pensarem em fazer política, mas política para ajudar o povo. Política com visão. A gente vai cansando. Eu mesmo, como vereador dessa casa aqui, eu estou indo para 8 anos, graças a Deus e ao povo, mas a gente vê tanta coisa que a gente gostaria que tivesse acontecido no nosso município e que não aconteceu, e a gente é tão cobrado, porque infelizmente a população não se faz presente a essa casa. É muito difícil quando a gente vê pessoas aqui, como vocês que se encontram aqui hoje, nessa casa. É muito mais fácil criticar lá na rua do que vir aqui na Câmara Municipal e acompanhar o trabalho. Então, a gente vê que muitas das coisas que nós vereadores tentamos fazer aqui, a gente é poder legislativo, a gente não é poder executivo. A gente não tem autonomia e o poder de executar. Eu queria que Paranagi fosse asfaltado inteiro. Tudo que falta lá, asfaltasse. Eu queria que Sertaneja fosse feito recap em todas as ruas. Só que não é bem dessa maneira. Então, eu gostaria que a população acompanhasse um pouco mais o trabalho do vereador, o que o vereador faz, para poder cobrar também. Porque eu gosto de ser cobrado. Quando alguém me cobra, é porque acredita no galego. Só que tem que acompanhar um pouco mais o serviço para ter condições de saber o que está acontecendo. A gente está chegando aí em mais uma eleição. O povo tem que estar atento. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, não. Eu estou aqui para orientar. Orientar a população, porque eu não conheço político ruim em época de campanha. Se alguém conhece algum político ruim, me apresente. Porque ser bonzinho agora na época da campanha, achando que o eleitor é objeto, que pode comprar o eleitor, só que o eleitor não é objeto. O eleitor ele tem uma arma na mão que se chama título de eleitor. É uma arma que ele tem que saber usar. Porque se votar errado, é 4 anos de consequência. Eu não estou aqui para ensinar, mais uma vez, só estou orientando. Preste atenção. Vai ter muitos pré-candidatos e candidatos aí daqui a uns dias. Mais de 50. Preste bem atenção, analise. Porque Sertaneja não poderia estar na situação que está. Não temos geração de emprego, moradia, 4 anos, 42 casas, isso é um cúmulo, Sabe, Sertaneja, ela deu uma parada, ela estacionou. Eu canso de falar aqui e vou ser repetitivo. Nada contra a pessoa dona magra, respeito a pessoa magra, mas a administradora magra não deu certo no município. E queira ou não queira, as coisas não podem continuar da maneira que está. O povo tem que estar enxergando esse tipo de coisa. Eu quero e gosto de ser cobrado. Mas calúnia, eu não vou aceitar. Ser caluniado por coisa que eu não faço. Gente, vereador mandar parar fazer asfalto. Vereador não fez mais coisa porque a Câmara Municipal segurou. Eu não consigo entender. 300 e pouco projetos. Se vocês me perguntarem aqui quantos projetos essa casa votou contra, 3 projetos. Criar uma nova taxa, que é o imposto do lixo, que não existe. PTU, taxa de iluminação pública,
e chefe de gabinete. 4 projetos. 300 da cacetada, todos fomos a favor do prefeito. Então, se não deu certo a administração, se aconteceu algo de errado, esse culpado não é essa casa, não é os vereadores. O vereador, quando ele é eleito, gente, o intuito dele é o melhor possível, é trabalhar pelo povo. Só que a gente, muitas vezes... Vereador, o senhor pode concluir? Sim. Muitas vezes a gente é barrado. Eu canso de falar. O vereador ele pode chegar a ter uma autonomia. Acima daquela autonomia, aí cabe ao Poder Executivo. Muito obrigado. O nosso vice-presidente, para que tome a mesa, para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Agradeço a presença dos que estão aqui nos ouvindo e também aqueles que nos acompanham pela internet. Eu quero só fazer algum comentário com relação às duas indicações minhas. Primeiro, com relação à cidade digital. Eu vi realmente uma luz no final do túnel, que agora nós temos aqui uma pessoa que está nos dando assistência, e com relação a um servidor que foi instalado aqui, e nós, por curiosidade, eu questionei com relação à cidade digital. E ele, o Jefferson, até eu estive conversando com ele, combinando com ele de estarmos conversando com a dona Mag dessa semana, porque é uma possibilidade, é algo assim bem interessante e possível de acontecer, que é um projeto do governo, e a cidade digital, ela é uma internet da Copel. Então, é instalado um ponto, e esse ponto, através de um servidor, é distribuída a internet na cidade. Principalmente uma cidade pequena, igual Sertaneja, ele falou que ainda é mais interessante, é mais fácil. Hoje mesmo, a instalação dessa internet gratuita foi feita em Ribeirão do Pinhal, que é uma cidade bem maior que Sertaneja. Então, ele estava dizendo que, para nós, fica muito mais interessante por ser uma cidade pequena, que vai estar atingindo 100% do município. Os moradores vão até a prefeitura, no caso, faz um cadastro, pode escolher qualquer setor da prefeitura, não sei, o executivo que vai estar vendo, e o morador recebe uma senha, e o único gasto que ele vai ter é a compra de uma antena na sua casa, e ele passa a ter a internet gratuita. Então, isso está sendo feito em muitos municípios, e eu vejo uma possibilidade muito grande que isso aconteça na nossa. Esse é um pedido da internet gratuita desde 2009, e na minha primeira gestão como vereadora. E agora, conversando com o Jefferson, que é um moço bastante competente, ele falou da possibilidade de estar acontecendo em Sertanejo, que é algo que acontece até muito rápido, a instalação dessa cidade digital. Também com relação a Coapar, em relação como que fala, meu Deus? Para redução da energia, o aquecedor solar nas casas populares. Numa viagem, eu estava observando as casas populares com esse aquecedor solar. E eu falei, puxa vida, seria muito bom se acontecesse no nosso município. Porque a gente gosta de trazer ideias onde o povo é beneficiado. Porque a redução dos gastos é real. E aí eu estive conversando numa conversa com o coordenador geral da Coapar, que é o senhor Douglas Carneiro, na ocasião que o deputado federal Nishimori esteve nos visitando, eu estive questionando esse senhor Douglas, né, que é o coordenador da Coapar, com relação à instalação do aquecedor solar nas futuras casas populares. O que vem a ser? Isso daí é um convênio com a Copel que é feito, e a Copel, ela fomenta fundos para que as próximas casas populares sejam com aquecedor solar. E interessante que, além do aquecedor solar, que é uma benfeitoria trazida pela Copel,
A troca da geladeira velha pela nova é uma realidade, né? Isso daí muita gente já sabe que acontece. E também eles doam a lâmpada LED. Então, realmente é um convênio muito interessante e possível para o nosso município, que já está na região de Maringá, já está ocorrendo essas casas populares com aquecedor solar, trazendo a redução dos gastos de energia. Então, nós temos que trazer realmente benefícios para a população. E eu gostaria também, nesse momento, em se tratando da nossa prefeita Magda, nós tivemos com um pedido para a dona Magda, algum tempo atrás, em relação à instalação de uma fábrica de cantoneira. A dona Magda, ela mais que pronto, ela aceitou, ela se propôs a ver a possibilidade dessa fábrica de cantoneira estar vindo, ela estaria dando inicialmente aproximadamente quase 10 empregos, e o dono da empresa disse que poderia chegar até 20 empregos. Tudo bem, nós acreditamos nesse senhor Walter, nós estamos esperando uma resposta dele um pouco mais rápida, o local já foi destinado para isso, foi feito um poço artesiano, que é uma necessidade dessa fábrica de cantoneira. Então, eu quero agradecer a dona Magda pela atitude dela, uma atitude de realmente alguém interessado pelo nosso município, sim. Então, quando eu levei essa ideia dessa fábrica de cantoneira, a dona Magda já foi vendo as possibilidades para que isso acontecesse. Tanto o local que seria próximo ao viveiro, nosso viveiro lá em cima, que é um local, uma área que é possível isso acontecer, como já foi até mesmo furado o poço. Então, o que a fábrica precisava já foi feito. Então, o que nós precisamos é que o senhor Walter tome uma posição mais rápida, porque tudo que estava pronto para ele, que ele precisava, já está esperando para que isso aconteça. É só isso. Muito obrigada. Está aberto explicações pessoais? Peço a palavra? Sim, palavra para o vereador do PSDB. Vereador Ismael. O senhor tem 2 minutos. Qual que é o assunto? A resposta do requerimento 47 de 2016. Sim. Senhor presidente, eu fiz aqui um requerimento à prefeita pedindo a colaboração da prefeitura do município para enviar, em conjunto com a Câmara, um pedido de instalação de telefonia móvel no distrito de Paranagibe. E ela enviou esse ofício para a empresa prestadora de serviço, a Vivo, que é a Telefônica. Aí a Telefônica respondeu, fez um ofício respondendo. Eu vou ler aqui. A Telefônica é a Vivo. É nome fantasia. Em atenção ao ofício supracitado, vem a presença de Vossa Excelência, por intermédio desta correspondência, encaminhar as informações solicitadas no referido documento. Ela fala aqui que ela no município, na área urbana, é obrigada a fazer chegar a 80% da cobertura das torres. E falou também depois aqui, continuou, salientamos que os compromissos de abrangência ou meta de cobertura, atendimento a distrito, são estabelecidos pela Anatel, conforme seus editais de licitação, os quais são adquiridos pela operadora. Convém destacar na licitação mais recente do edital 4G, 450 MHZ, rural, o compromisso de atendimento rurais do Estado do Paraná foi assumido pela TIM. O município não sabe disso. Manda uma resposta dessa. Por que, quando receberam esse documento da Vivo,
não encaminhar o outro para a TIM. Porque aí eu consultei, descobri que era a TIM porque eu consultei a Anatel. E a área rural do Paraná é da TIM. Ela ganhou licitação e só ela pode desenvolver essa telefonia móvel. Eu queria que a administração tivesse mais interesse. Vereador, já foram os 2 minutos. Tá, eu estou terminando. Tivesse mais interesse pelo povo de Paranagi e solicitasse a TIM a instalação dessa antena do distrito. Era isso. Peço a palavra? Sim, O assunto é sobre a TIM. 2 minutos. Sobre na reunião em Cornélio, quando a TIM foi montar ali aquela torre, ali, acho que no Crowd Nakamura, lá foi comentado que aquela torre abrangeria 40 quilômetros. Então, eu acho que a gente tem que mandar um papel para eles reclamando que não está conseguindo chegar lá. É que parece que a TIM tinha que 40 quilômetros. Dali até lá não dá 40 quilômetros. Então, a torre não está conseguindo levar a coisa lá. Então, acho que a Câmara podia mandar para a TIM reclamando. Ou pedindo para a prefeita também. Só isso que eu queria falar. A Nete pode falar também, né? Você estava lá aquele dia. Alguém mais vai pedir tempo? Peço palavra, senhora presidente. Sim, qual o assunto, vereador? A indicação número 14, 2016. 2 minutos. Tá. Boa noite a todos os presentes e também a todos que nos acompanham pelo site. Em relação a essa indicação, a gente teve uma conferência da cidade no dia 18 de maio, no qual, quando a gente estava discutindo as prioridades do município, no grupo, a prefeita ela esteve presente. Eu comentei com ela que já estava com o jurídico a cópia de um documento de um município, que havia a concessão dessa bolsa de estudos e que seria muito importante que os nossos munícipes, que não têm condições de fazer uma faculdade, também tivessem essa oportunidade. Então, em relação a essa concessão de bolsa de estudos, é interessante ressaltar que tem municípios menores do que Sertaneja, com arrecadação muito menor, e paga até 50% da bolsa de estudo, em curso superior particular e cursos técnicos também. Então, a gente gostaria da sensibilidade dessa administração. Para 2016 não é possível, mas pode ser planejado para os próximos anos, para 2017. Aí existem critérios, existem também uma comissão que acompanha, e junto com esse pedido de indicação está sendo anexado a cópia de um documento de um dos municípios que já praticam isso. Então, se for da vontade da administração municipal, um município como o nosso, que tem uma arrecadação expressiva, maior até do que município que tem até 15 mil habitantes, e nós temos 6, não chega a 6 mil habitantes. Então, se quiser, tem como conseguir sim. Então, fica aí a indicação e a sugestão que a prefeita pense também em melhorar o nível dos nossos munícipes e a oportunidade de vida para eles, começando pelo estudo. Um curso superior, uma melhor qualificação. É só, senhora presidente. Mais alguém? Eu peço a palavra. O assunto, vereador? Diz os pais. 2 minutos. Eu gostaria de deixar aqui registrada nessa casa, domingo que vem, é Dia dos Pais, e desejar a todos os pais, não só do município de Sertaneja, mas do nosso Brasil, do nosso mundo, que os pais aí têm seus filhos, continuem orientando cada vez mais, porque sabemos que, infelizmente, essa época que estamos passando agora é uma época complicada, droga, assalto, roubo, e ser pai não é fácil. Ser pai é uma lição. Que os jovens do futuro que vão ser pai, pensem nisso. Pai e mãe são a estrutura de qualquer lar. Então, a todos esses guerreiros, que pai
juntamente com a mãe, são guerreiros. Meus parabéns, que Deus abençoe a vida de cada um. Alguém mais? Qual assunto, vereador? O assunto é sobre, né, o que foi falado sobre a saúde e educação. 2 minutos. Tá. Foi mostrado, né, na tribuna somente os pontos negativos, né? Falta de moradia, falta de geração de emprego, mas eu acho que nós temos que ser humildes também o bastante para exaltarmos as outras coisas que o município oferece, né? Nós sabemos da saúde, nós sabemos da educação. Então, por que nós só batermos na tecla que não há emprego, que não há casas populares? Nós sabemos que a geração de empregos, né, quem acompanha pelo jornal, sabe, né, a deficiência que está, a fila que está. E eu já falei nesta casa e torno a dizer, nós, vereadores também, porque eu também vou me incluir nisso, nós temos que sair do nosso comodismo e sair também e tentar trazer, quem sabe, alguma empresa, não precisa ser empresa grande, porque isso aí é ilusão. Nós sabemos que sertaneja não pode. O assunto é educação e saúde. Sim, não geração de emprego. Só que eu falei que eu ia fazer da réplica o que ele falou na tribuna. Então, como ele falou em geração de emprego, eu estou rebatendo o que ele disse. Mas está falando vários assuntos. Por favor, não, eu falei que eu ia falar o que ele disse, eu ia replicar o que ele falou na tribuna. Como ele falou na tribuna, mas eu estou replicando. Falou em educação e saúde. Mas ele falou, se o senhor escutou bem não podia também, falar. ele falou em geração de emprego. Ou só educação ou só saúde. Só que ele falou em geração de emprego. Mas é só isso também, senhora presidente, sabe? Então, eu acho que nós temos que ser humildes o suficiente para exaltar também a nossa saúde e a nossa educação, porque eu tenho certeza que ele já se beneficiou muito desta saúde. É só. Portanto, alcançando os objetivos dessa sessão, dessa reunião, e nada mais havendo, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Agradecemos a presença de todos. Boa noite. Eu não falei que você falou